Olá, me chamo Sara dos Santos Martins, sou aluna de iniciação científica do curso de odontologia da UEPB Campus 1 e irei apresentar a pesquisa intitulada Imunoexpressão da isoforma alfa do receptor de glicocorticoide em cistos radiculares e cistos dentígeros, sob orientação do professor Dr. Cassiano Nonaka. Os cistos odontogênicos são classificados de acordo com a sua etiopatogênese em cistos de desenvolvimento e cistos inflamatórios. Destes, os mais prevalentes são os cistos dentígeros e os cistos radiculares. Bom, o cisto radicular é um cisto que se forma a partir da proliferação de restos epiteliais, estimulados aí por um processo inflamatório. Em geral, são assintomáticos, mas quando atingem grandes proporções, eles podem sim apresentar sintomatologia dolorosa e até mobilidade dentária. Radiograficamente, eles são caracterizados por uma área radiolúcida bem circunscrita associada ao ápice de um dente. Histopatologicamente, são uma cavidade revestida por um epitélio pavimentoso estratificado, recobertos por uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso. Já o cisto dentígero é um cisto de desenvolvimento que é associado à coroa de um dente incluso, tem sua patogênese incerta e acontece aí o acúmulo de fluido entre o epitélio reduzido do órgão do esmalte e a coroa dentária. Ele pode ser secundariamente inflamado se houver um foco infeccioso junto a ele. Clinicamente não apresenta sinais, a não ser quando atinge grandes proporções. E radiograficamente, é essa área radiolúcida, bem circunscrita, bem delimitada por um halo radiopaco, associada à coroa de um dente incluso, unida aí na região de junção amelocementária. Histopatologicamente, nós também vemos uma cavidade cística recoberta por um epitélio que contém de 2 a 4 camadas de células achatadas não queratinizadas, com uma interface plana entre o epitélio e a cápsula fibrosa, que é composta por um tecido conjuntivo fibroso, organizado frouxamente, e podendo haver ilhas ou cordões epiteliais odontogênicos. Devido à diferença significativa na patogênese dessas lesões, diversos estudos buscam compreender esses mecanismos, esses processos, mas foram inconclusivos. Assim, podemos destacar o potencial papel dos glicocorticoides e de seus receptores na autofagia, apoptose e na regulação da proliferação celular. Destes, a isoforma alfa é a mais relevante. Aqui nós vemos a esquematização da via não genômica do RG-alfa, onde o glicocorticoide adentra a célula, penetrando a membrana plasmática, se une ao complexo RG, onde há a liberação de proteínas no meio intracelular e o RG adquire sua forma hiperfosforilada. Posteriormente, pode haver essa translocação e o RG entra no núcleo e aí vai para a sua via genômica. Estudos mostraram o papel da RG-alfa na odontogênese, mas não investigaram o comportamento em lesões císticas. Dessa forma, nosso objetivo geral é avaliar a expressão imunistoquímica do RG-alfa em CRs e CDs, e nossos objetivos específicos são classificar os RGs de acordo com a intensidade do infiltrado inflamatório, os CRs, perdão, de acordo com a intensidade do infiltrado inflamatório e o padrão de revestimento epitelial. Determinar os percentuais de células imunopositivas para GR-alfa no componente epitelial das lesões e compará-los de acordo com grupos de estudo. Relacionar a imunoexpressão da RG-alfa com as características morfológicas dos CRs, que são a intensidade do infiltrado inflamatório e o padrão de revestimento epitelial. Nossa pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil e ao Comitê de Ética em Pesquisa da UEPB, com parecer de número em tela. Nosso estudo foi observacional, com corte transversal e análise quantitativa. A amostra incluiu 20 casos de CRs e 20 de CDs, e esses foram provenientes do Laboratório de Histopatologia Oral da UEPB Campus 1. A técnica utilizada foi neoprobabilística por conveniência. Nossos critérios de inclusão foram material biológico suficiente para a realização dos estudos morfológico e imunohistoquímico e blocos de parafina em bom estado de conservação. Os critérios de exclusão foram material proveniente de biópsia incisional e casos submetidos à descompressão prévia. Casos de CDs também secundariamente inflamados.
Então, foi realizado um estudo clínico, morfológico e o imunohistoquímico e, posteriormente, a análise estatística dos dados. O estudo clínico envolveu dados como sexo, idade e localização anatômica, e o estudo morfológico foi feito com cortes de 5 micrômetros de espessura, estendidos em lâminas de vidro e colorados em HE. Nosso estudo morfológico foi feita uma análise aí do revestimento epitelial, que foi classificado em hiperplásico e atrófico, e do infiltrado inflamatório, que foi classificado em grau 1, 2 e 3. Na análise imunohistoquímica foi realizada a imunoperoxidase com polímeros de destrano. O controle positivo foi feito com células endoteliais presentes nos cortes histológicos para o anticorpo anti-RG-alfa e o controle negativo com a omissão de anticorpos primários no protocolo utilizado. No quadro 1, nós podemos observar a especificidade, clone, fabricante, diluição, recuperação antigênica e o tempo de incubação do anticorpo primário, que foi o RG-alfa. Esses cortes foram avaliados sob microscopia de luz por examinadora treinada. Foi realizada a marcação citoplasmática e nuclear e a análise da expressão do RG-alfa foi realizada no componente epitelial dessas lesões. A contagem de células imunomarcadas e das células negativas também foi realizada. Fizemos um aumento de 100 vezes, seleção de 10 campos de maior imunorreatividade e no aumento de 400 vezes foram fotomicrografadas as imagens. A análise estatística foi realizada por meio do software IBM SPSS versão 20.0. Uma análise descritiva foi realizada usando o teste de Shapiro-Wilk e o teste não paramétrico de Mann-Whitney, com P menor que 0,05. Na tabela 1, vemos a distribuição dos casos de CDs e CRs de acordo com os dados clínicos, onde as médias de idade foram relativamente similares em ambas as lesões. Com relação ao sexo, o sexo feminino foi mais prevalente nas duas lesões e a localização anatômica diferia um pouco, sendo a mandíbula ou sítio mais acometido pelos CDs e a maxila dos CRs. Na figura 1, nós podemos observar a expressão do RG-alfa no epitélio de um cisto radicular, onde vemos um epitélio hiperplásico, mostrando positividade para GR na maioria de suas camadas. Na figura 2, observa-se um cisto dentígero, que apresenta um epitélio delgado, de interface plana, imunomarcado positivamente para RG-alfa. Aqui no gráfico 1, vemos a análise dos percentuais de imunopositividade e revelou maiores valores nos CDs, tanto no citoplasma quanto no núcleo, com diferenças estatisticamente significativas. No gráfico 2, os resultados foram semelhantes com relação à intensidade do grau inflamatório e não foram constatadas diferenças estatísticas significativas em relação a esses percentuais de imunopositividade, tanto no citoplasma quanto no núcleo do RG-alfa. Já no gráfico 3, esses resultados também foram semelhantes em relação ao padrão de revestimento epitelial e não foram constatadas também diferenças estatisticamente significativas com relação aos percentuais dessa imunopositividade, tanto citoplasmática quanto nuclear, para o RG-alfa. Desta forma, concluímos que os resultados deste estudo sugerem a participação da RG-alfa na patogênese de CDs e CRs, e a imunoexpressão dessa proteína, no entanto, pode não estar relacionada às características histopatológicas dos CRs. Deixo aqui meus agradecimentos ao CNPq e ao EPB. E essas são nossas referências. Obrigada.